Olá, eu sou André de Andrade Jabur, sou aluno do Departamento de Engenharia Mecatrônica e Sistemas Mecânicos da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo e vou apresentar um pouco mais sobre o meu trabalho, visualizando domínios magnéticos em amostras de aço elétrico sem tratamento térmico. Meu orientador nesse trabalho foi o professor Matheus Botani de Souza Dias, que é do Departamento de Engenharia Metalúrgica e de Materiais da Escola Politécnica. Primeiramente, por que normalmente tratamentos térmicos são utilizados para fazer a visualização de domínios magnéticos em amostras de aço elétrico? Bem, porque os tratamentos térmicos eles retiram as tensões superficiais que restam na amostra. E por que nós não queremos tensões superficiais? Porque as tensões superficiais alteram a estrutura de domínios dessas amostras. Então aqui, por exemplo, na esquerda, a gente tem uma amostra de aço elétrico 3% ferro-silício sem tensões superficiais. E por conta disso, a gente vê a estrutura que realmente é esperada, que são os domínios magnéticos paralelos à direção de iluminação. Nesse caso, a direção de iluminação é vertical. E na direita, nós temos uma amostra do mesmo material, porém com tensões superficiais. E a gente percebe que as tensões superficiais alteram a estrutura desses domínios, mesmo sendo o mesmo material. E por que nós não queremos utilizar esses tratamentos térmicos? Bem, isso tem um motivo prático, que o nosso grupo ele desenvolveu alguns procedimentos termomecânicos que reduziam as perdas de potência na magnetização e desmagnetização de aços elétricos, as perdas de esterese. E para comprovar que esses procedimentos realmente funcionavam e como eles funcionavam, era necessário visualizar os domínios magnéticos desses aços após os procedimentos. Porém, a realização de tratamentos térmicos retiraria os efeitos desses procedimentos termomecânicos. Por conta disso, era necessário criar uma rota de preparação de amostras que viabilizasse a visualização dos domínios magnéticos sem que fosse necessário os tratamentos térmicos ao final do processo. E para fazer isso, a gente recebeu algumas amostras que foram cedidas pela empresa Aperam. Nós removemos o excesso de óxidos dessas amostras utilizando ácidos e nós cortamos amostras monocristalinas menores e embutimos essas amostras. Com as amostras embutidas, nós fomos para os procedimentos, os processos. Utilizamos lixas, P1200 e P2000, controlando variáveis importantes como o tempo do processo, a quantidade de água utilizada, a força contra a lixa utilizada. E passamos para o polimento. O polimento é utilizado com pano de polimento e soluções, né, de diferentes granulometrias. Nós utilizamos soluções de 6, 3 e 1 micrômetro, sendo que no começo da pesquisa utilizamos soluções de 1/4 de micrômetro, só que por conta de falta de material, os panos de polimento do laboratório não era recomendável usar soluções de 1/4 de micrômetro. Por conta disso, nós paramos de utilizar essas soluções ao final da pesquisa. Para visualizar realmente os domínios, para testar se aqueles tratamentos se aqueles procedimentos que nós realizamos deram certo, né? Se eles permitiam a visualização dos domínios magnéticos e retiravam as tensões superficiais sem a necessidade dos tratamentos térmicos, nós utilizamos o efeito Kerr para visualizar os domínios. Então, nós tínhamos um microscópio, esse microscópio ele tinha uma luz polarizada e com a utilização de polarizadores nós conseguíamos ver regiões mais escuras ou regiões mais claras que demonstravam domínios magnéticos em diferentes direções. Todo esse equipamento foi cedido pelo professor Antônio Domingues, do Instituto de Física da USP, por isso fica aí nosso agradecimento a ele. E aqui nós temos os resultados. A primeira tentativa ela foi um sucesso. Nós conseguimos apenas com lixamentos e polimentos visualizar os domínios magnéticos e nós vemos a estrutura esperada, que são os domínios magnéticos paralelos à direção de laminação da nossa amostra. Então isso foi um sucesso. Só que a quantidade de pits, né, a quantidade de pontinhos pretos na imagem era muito grande e a gente tentou diminuir isso. Tentando diminuir, a gente acabou diminuindo o tempo de processo do polimento e acabou não conseguindo retirar todas as tensões superficiais da amostra. E por isso a gente vê uma estrutura de domínios agora típica de tensões superficiais aplicadas. Na terceira tentativa, nós tivemos muitos problemas com impregnações no pano de polimento. Nós utilizávamos apenas um pano de polimento com várias soluções, por isso impregnações ocorreram. Já na quarta tentativa, nós tivemos alguns problemas. É bem provável que
a remoção total das tensões superficiais não foi possível por conta da não utilização do polimento de 1/4 de micrômetro. Isso foi por causa da falta de material mesmo. E por conta disso, nós conseguimos sim diminuir o número de pits, então melhorar a visualização, porém não conseguimos remover totalmente as tensões superficiais da amostra. Concluindo com isso, nós, ao longo da nossa pesquisa, conseguimos demonstrar que é sim possível visualizar esses domínios magnéticos sem que haja um tratamento térmico, o que é ótimo. Só que ainda mais estudos são necessários para melhorar a consistência desses resultados. Provavelmente é sim necessário realizar o polimento com solução de 1/4 de micrômetro para que seja possível visualizar os domínios, para que retire as tensões superficiais. E nós também concluímos que o aumento do tempo de polimento com soluções de 6 micrômetros e a diminuição do tempo em soluções mais finas diminui a quantidade de pits. Ficam aqui meus agradecimentos ao professor Matheus Botani de Souza Dias por me orientar a realizar essa iniciação científica, ao professor Antônio Domingues do Instituto de Física por ceder o equipamento necessário para a realização do estudo e auxiliar em sua utilização, e à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, FAPESP, por ter financiado a nossa pesquisa.